Existem dois exercícios que juntos têm a capacidade de desenvolver muito o seu bíceps. E a proposta desse vídeo é apresentar esses dois caras que, se você não fizer exercício nenhum outro, só esses dois, você já vai desenvolver o seu bíceps e ele vai ficar assim, bonito. Quando a gente fala de únicos exercícios, é porque esses dois, eles têm a capacidade de juntos entregar para o seu bíceps tudo o que ele precisa para gerar o máximo de estímulo para a hipertrofia possível. E quando a gente fala de hipertrofia, existem alguns pontos que são importantes para que esse processo ocorra. O primeiro exercício é a rosca direta com barra. Eu estou colocando ela aqui porque ela te proporciona uma coisa que poucos exercícios para bíceps vão te proporcionar, que é a capacidade de mover cargas grandes. E quando a gente fala de trabalhar com altas cargas, claro, tudo isso de forma inteligente, a gente está falando de estimular esse músculo em cima de uma das três principais vias de estímulo hipertrófico, que é a tensão mecânica. Então, quanto mais carga você coloca no músculo, quanto mais tensionado ele fica por conta dessa carga, mais ativa os receptores de pressão que ficam na membrana do músculo. E eles mandam a mensagem para o núcleo do músculo que o bicho tá pegando, então esse músculo precisa ficar mais forte. Por que a rosca direta ela é tão boa para isso? Dois pontos. O seu bíceps, ele tá num comprimento médio. Ele não tá nem muito encurtado e nem muito alongado. E exatamente nesse comprimento médio, a musculatura tem a maior capacidade de gerar força. É o melhor dos mundos. Mas ainda tem um ponto. O fato de você estar com as duas mãos segurando uma única barra te traz mais estabilidade para o movimento, para o exercício, fazendo assim com que você consiga ativar ainda mais o seu sistema nervoso central para gerar força. Tudo isso vai repercutir em um exercício com mais carga, otimizando toda essa parte. Mas ainda tem mais um ponto aqui interessante. Nesse exercício, você consegue utilizar algumas manobras para manipular ainda cargas maiores. Algumas manobras para conseguir extrair umas repetições extras. E a gente pode pensar no próprio roubo, utilizado de forma estratégica. Tudo isso vai forçar muito em cima da tensão mecânica e vai gerar mais hipertrofia para você. Mas tem alguns erros que você pode cometer durante esse exercício que fazem com que ele perca todo esse potencial. E um deles é, no momento em que você está fazendo, afastar muito o cotovelo. Isso é uma compensação física. Na verdade, a gente chama isso de dissipação de vetor de força. Eu te faço um convite nesse momento. Quando você for fazer a sua rosca direta, comece a fazer e aí você vai olhar no espelho e vai perceber que esse cotovelo vai estar afastado. Se você observar ao seu redor, você vai ver que todas as pessoas que estão fazendo estão com o cotovelo afastado. Eu quero que você entenda que o seu corpo vai estar o tempo inteiro criando mecanismos de deixar o movimento, o exercício mais fácil. E afastar o cotovelo é uma questão. Nesse momento, você vai colocar em prática um dos meus grandes ensinamentos. Treinar da forma certa, perfeita, técnica, é completamente contra-intuitivo. Você vai precisar ficar se vigiando durante o exercício. Uma outra compensação muito comum que acontece na rosca direta é elevar o ombro. Então, na hora que sobe, o trapézio ajuda. E claro, você pode também criar aí as compensações de balanço. Todas essas compensações que eu estou te trazendo, elas podem ser utilizadas de forma estratégica. Porém, o que eu muito vejo são as pessoas fazendo-as simplesmente porque não perceberam que estão fazendo. Ladrão! E como é que eu faço ela de forma estratégica, ó? É começando o exercício da forma perfeita, cotovelo junto, ombro estabilizado. Você vai fazendo a sua série, vai chegar uma hora, e isso eu chamo de escalar a intensidade. Eu faço isso muito, e essa é uma maneira inteligente de treinar. Então, primeiro, você vai fazer o exercício da forma perfeita. Vai chegar um momento que vai ficar difícil você continuar desse jeito. Fadiga muscular mesmo. Nesse instante, você afasta um pouco o cotovelo, porque aí você vai dissipar um pouco desse vetor e vai conseguir extrair mais algumas repetições. Você estava no primeiro nível de intensidade, você escalou para o segundo. Você vai conseguir extrair mais algumas repetições. Quando não estiver dando mais, você consegue começar a colocar um pouco de trapézio para te ajudar. Você foi para um terceiro nível de intensidade. Vai seguir mais algumas repetições e aí você consegue colocar um pouco de balanço. Essa estratégia de roubo, ela é boa para você subir a barra. Então eu mostro muito isso, principalmente nos meus stories. Eu faço
roubo, eu jogo a barra para cima e aí eu travo ela aqui em cima, estabilizo, eu não deixo todo esse balanço influenciar na fase excêntrica, na fase que desce, a fase que o músculo alonga, porque essa fase é a mais importante para gerar hipertrofia. Então a gente ajuda a subir e aproveita a descida. Então essa é uma maneira inteligente de olhar para o exercício, fazer ele e criar estratégias, técnicas avançadas para otimizar o que ele te traz. Eu trabalho desse jeito. Todos os treinos que eu monto são feitos exatamente dessa maneira. Até em como montar de uma forma estratégica cada exercício. Eu quero te convidar para conhecer uma periodização inteira montada desse jeito. 8 semanas completamente estratégicas que tem o potencial de fazer você evoluir em apenas 2 meses, o que você demoraria 1 ano. Eu ainda vou colocar à sua disposição o meu time de personagens, nutricionistas e fisioterapeutas no seu WhatsApp para te ajudar e te monitorar durante todo o processo. Vem ser um aluno meu, tem um link aqui embaixo para você conhecer. Agora eu vou te trazer o segundo exercício. Saiu um estudo agora em 2024 do Colégio Europeu de Ciência do Esporte que causou uma grande revolução dentre as redes sociais de todos os cientistas da musculação e a gente que estuda muito isso. E ele comparou 2 exercícios de bíceps para saber qual é o melhor deles. Rosca 45 graus com rosca Scott. A gente conseguiu ter acesso à resposta hipertrófica desses exercícios. Qual hipertrofiou mais? É mais um estudo que corrobora com a ideia de quanto mais alongada a musculatura trabalhar, mais ela hipertrofia. E quando a gente pensa no bíceps, que é um músculo que atravessa o cotovelo, mas também atravessa o ombro, quanto mais para cima o meu braço estiver, mais encurtado ele está. Quanto mais para trás o meu braço estiver, mais alongado ele está. E a rosca 45 graus é exatamente o exercício que mais alonga o bíceps. E ela sim gerou mais hipertrofia no bíceps. Mas tem uma pegadinha nesse estudo que eu vou te trazer já já. Mas deixa eu te explicar tudo referente a essa rosca 45, que é o segundo exercício para desenvolver mais assim o seu bíceps. Algumas pessoas vão sentir desconforto no ombro quando colocam o banco em 45 graus e deixam esse braço descer. Então, se for o seu caso, o que você pode fazer é aumentar um furo ali do banco para te proporcionar um pouco mais de conforto. E eu tô te falando isso porque é exatamente o que eu faço. Como eu já fiz muita merda no passado em treino, hoje meu ombro é meio sensível para alguns movimentos. Então eu preciso adaptar algumas coisas. O lado bom é que eu consigo já trazer tudo isso para você, né? O que algumas pessoas fazem aqui que é um grande erro? Eu acabei de te falar que esse exercício, ele desenvolveu mais o bíceps porque ele alonga mais o bíceps. Se você for fazer esse exercício e não deixar o braço descer o máximo que você puder, você não vai estar alongando o máximo que você puder. É por isso que eu falo tanto de você entender o que o exercício te entrega, qual é a característica dele, e aí você otimiza isso. Um outro ponto que as pessoas cometem muito erro nesse exercício é, na hora de subir, trazer o braço para cima. Quando você for fazer ele, eu quero que mantenha a mão na linha do peitoral. Vai encurtar o máximo que você puder, você vai perceber que a mão vai chegar do lado do peito. Ultrapassou, você já está criando compensações no exercício. E pensando em otimizar o exercício, lembra que lá na rosca direta eu te falei sobre as compensações e escalando a intensidade? Então aqui não dá para fazer isso. Mas tem como a gente lança a mão de algumas estratégias para conseguir explorar mais o exercício. O que ele entrega melhor para você é o quê? É alongamento, não é? Você vai fazer as suas repetições normais. Quando não conseguir completar a sua repetição, você vai entrar nas repetições parciais para continuar dando estímulos de alongamento nessa musculatura a cada repetição que você fizer. Mas lembra que eu te falei da pegadinha do estudo? Se você olhar e falar assim, qual é o melhor exercício para bíceps? O estudo foi categórico. A rosca 45 graus. Mas aí eu te faço uma pergunta. Você quer desenvolver mais o seu bíceps ou você quer desenvolver mais o seu braço? E eu só quero te lembrar que o bíceps é um músculo somente do seu braço e nem é o maior deles, hein? A rosca 45 desenvolveu mais o bíceps. A rosca Scott desenvolveu mais o braquial. O quê? Como? Que poucas pessoas dão atenção e muitas outras acabam nem sabendo da existência dele. Mas é um músculo que fica meio que embaixo do bíceps. E eu vou te contar que o segredo para você desenvolver grandes braços é também dar atenção a esse cara. Pensa comigo, se ele tá embaixo do bíceps e ele é muito grande e você crescer ele vai empurrar o seu bíceps para cima e o seu braço vai ficar maior. Se você pensar num hambúrguer, pensa que o bíceps é um pão, o tríceps é o outro e o braquial é a carne que tá no meio. O Scott, ele não foi o melhor para bíceps, mas ele foi o melhor para braquial. Como
como utilizar as informações desse estudo a benefício de ter um braço maior. Mas lembra que eu te falei que o bíceps ele não é o maior músculo do braço? Porque quem leva esse título é o tríceps. Então, se você quer braços grandes, você precisa dar atenção ao tríceps. E nesse vídeo aqui, ó, eu vou te falar o que você precisa fazer para desenvolver muito essa musculatura e ter o seu braço grande. Então, clica nesse vídeo aqui, mano, agora.